Sejam muito bem-vindos. A ideia é que hoje a gente vai falar sobre bloqueios emocionais. Não sei se você já está sabendo, né, do nosso programa Restauradores de Vida. A gente se dispôs toda semana, né, Thalita, tá aqui Sim. e a compartilhar com você conteúdo de desenvolvimento pessoal. Então, eu sugiro que você acompanhe o máximo que você puder. E antes da gente começar, Thalita, eu queria dar dois motivos para você acompanhar essa live e que talvez faça sentido para você. O primeiro motivo é que a gente é muito inconsciente a respeito de nós mesmos, né? A gente não tem muita consciência quem eu sou, né? O que está por trás do meu comportamento. Então, nesse programa de lives, você vai aprender tudo isso sobre sua identidade, sobre seus bloqueios, como destravar, né? Quem é você. E o segundo motivo é que quanto mais você se desenvolve, mais você prospera, mais você cresce. Então, se você é uma pessoa que quer crescer, aqui é o seu lugar. Seja muito, muito, muito bem-vindo ou bem-vinda. E nossa live número 001 já está salva lá no Instagram, de várias outras, né, Thalita? Sim. Muito Tá. bom. Se apresenta para a gente começar hoje. Por que a gente vai falar desse tema? Bloqueios emocionais. O que são bloqueios emocionais? E por que esses bloqueios impedem tanto a gente de avançar? Às vezes a gente fica se questionando, por que em determinada área da minha vida eu não prospero, eu não avanço, eu não cresço? Por que não vai? Eu fico esperando o negócio acontecer, eu tento, eu dou o meu melhor, mas aquilo não é suficiente para eu conseguir aquilo. O que tem de errado comigo? Por muito tempo na minha vida eu me questionava, o que tem de errado com a Thalita? Por que a Thalita tem dedo podre? Sabe aquele famoso dedo podre? Por que a Thalita só escolhe mal? E eu sempre pensava, mas não tem nada de errado comigo. Não é porque eu escolho mal, tem alguma coisa que está acontecendo. A gente não Hum, tem problemas, nós temos bloqueios. E esses bloqueios te impedem de avançar em todas as áreas da sua vida. grava isso. Isso que você falou e já é uma chave da nossa primeira live. A gente não tem problemas, a gente tem bloqueios. Ou seja, obstáculos mentais que a gente carrega, crenças, traumas, uma série de coisas que a gente carrega, e que isso é uma baita pedra no nosso caminho e a gente não enxerga muitas vezes. Deu uma travadinha. Opa, travou aí, Vocês estão me ouvindo? super bem. Dá um feedback, Eu não gente, estou te ouvindo. antes da gente entrar no tema, dá um feedback sobre o som, sobre a imagem, se vocês estão ouvindo bem a gente. A Eu não gente tô, começa. eu não tô te ouvindo. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá travando a sua voz, tá cortando. Ixi, espera aí. Está com eco. Melhorou? Melhorou. Agora foi? Agora foi. Aí, muito bem. Bom dia, Dalma. Elizabeth está aqui. A Jo que entrou. Muito bom. Agora foi? Eu estou te Agora ouvindo foi. bem. Eu também. Vamos Então, embora. bora lá. É, a voz da Kai está meio robô. Eu acho que Melhorou, agora parece. melhorou. Aí. Bloqueios emocionais. Vamos lá. Então, a Thalita estava trazendo aqui para gente que bloqueio emocional é como se fosse um obstáculo que impede a gente de crescer e que, na verdade, a gente não tem problema. A gente tem bloqueios que a gente não conhece que tem, que a gente não sabe que tem. Né? Então, na verdade, o que que é um bloqueio? Como que a gente pode definir um bloqueio na sua visão? Tudo aquilo que você não consegue avançar. O que é o bloqueio? É uma crença que te limita. É algo que você não consegue prosperar, avançar. Peraí, qual área da minha vida eu não estou conseguindo me desenvolver? Por que eu não me desenvolvo? Muito provável que você tenha um bloqueio mental. E esse bloqueio te impede de você avançar. É só você analisar em quais áreas. Eu observava muito que em relacionamento. Eu tinha muito problema com relacionamento. Todos os meus relacionamentos sempre tinham o mesmo padrão. Era sempre o mesmo tipo de pessoa. E eu não entendia o porquê. E eu achava que eu era um problema, que eles eram um problema. No começo eu culpava eles, depois eu entendi que o problema estava em mim. E que na verdade não é um problema, é um bloqueio, porque não existem problemas, existem bloqueios. E muitos desses bloqueios você faz e você nem sabe o que você está fazendo. Por quê? Porque já vem carregando lá de gerações e gerações de pai, avô, bisavô, tataravô, vem lá de trás. Então isso é uma coisa inconsciente. Perfeito. E Thalita, hoje em dia, quem está imersa nesse mundo, quem está buscando autoconhecimento,
A pessoa até sabe quais são os bloqueios, mas não sabe de onde eles vêm, como que isso começa na nossa vida, como que eles são instalados. Então, o que você vai aprender hoje na live é se você um dia foi bloqueado. A gente vai falar na próxima live quais são os bloqueios, mas antes de você saber quais são, você precisa saber como isso aconteceu na sua vida, né? Lá na sua infância aconteceram coisas que travaram, né? Por exemplo, a sua relação com o dinheiro, travaram de você ter um relacionamento saudável, talvez o seu desejo de ter filho, de casar, de prosperar financeiramente. Então, a gente tem muitas coisas que a gente vive hoje que talvez esteja dando errado e que a gente não sabe, nossa, é um bloqueio emocional. Então, a ideia hoje é gerar consciência em você para que você entenda: será que eu tenho algum tipo de bloqueio? De onde ele está vindo? E você faça uma reflexão a respeito da sua infância. Você vai encontrar muitas pedrinhas no sapato para você poder destravar. Às vezes, as pessoas pensam o seguinte: ah, minha vida financeira não está dando certo, eu vou trabalhar mais. Essa pessoa trabalha, 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 quer ganhar dinheiro, mas continua escassa, continua faltando dinheiro. Então, não é sobre trabalhar mais, não é, por exemplo, sobre o dinheiro, mas é o que eu carrego aqui em relação ao dinheiro. Se tiver algum tipo de bloqueio aqui, a gente precisa destravar para que você tenha uma vida financeira melhor. Então, Thalita, conta pra gente, nesse nosso bate-papo, como que o bloqueio começa na vida de uma pessoa? Em que momento começa introduzindo aí o bloqueio emocional na nossa infância? Geralmente, os bloqueios, eles são um mecanismo de defesa para nos proteger do nosso sofrimento. Por que proteger do nosso sofrimento? Porque isso é um mecanismo de defesa que a gente tem no nosso cérebro. O nosso cérebro, em meio a uma decisão, ele toma duas. Ele tem duas opções: ou ele luta ou ele foge. E quando você foge, que é quando você se esconde. Então, o bloqueio, eles são um mecanismo de defesa para nos proteger do nosso sofrimento. Porque o nosso cérebro ele não quer sentir sofrimento, ele não quer sentir dor. Ele foge da dor e ele busca o prazer. Ou seja, ele foge da responsabilidade de resolver esse problema, que não é um problema, que eu falo que são os bloqueios, e ele busca o prazer. Então, ele busca o prazer no aqui e no agora, prazeres momentâneos. Comida, bebida, festa, tudo aquilo que vai trazer um prazer. Então, o bloqueio, nada mais do que isso. São mecanismos de defesa para nos proteger do nosso sofrimento. Eu vou dar um exemplo prático aqui para contextualizar o que você trouxe, que eu achei muito legal. Olha só como que funciona esse mecanismo de defesa. E aí eu vou contar aqui minha história e você vai pensando aí se você viveu também alguma coisa semelhante ou com outras pessoas, enfim. Eu me lembro, Thalita, na quinta série, eu gosto bastante de contar essa história, porque me marcou. E as pessoas podem ter ideia do quanto isso gera bloqueio na gente. Eu me lembro que eu estava na quinta série. Gente, pensa quinta série, você não sabe nem quem você é na vida ainda, é uma criança, né? Eu tinha 10 anos de idade. Eu me lembro que a professora de geografia, Thalita, pediu para a gente desenhar o mapa do Brasil e entregar para ela um mês depois. Aí eu, toda querendo mostrar que eu era uma aluna dedicada, eu peguei o mapa, desenhei, só que eu entreguei para ela no dia seguinte. Eu entreguei esse mapa na mão da professora no dia seguinte. Só que essa cena, gente, olha como é um bloqueio. Eu não lembrava disso na época. Isso passou muitos anos dentro de um baú no meu cérebro. Eu só lembrei, eu só acessei essa memória quando eu entendi, quando eu fui buscar o autoconhecimento. Na época que eu entreguei o mapa, ela pegou o mapa, né? Entrei na sala de aula, assim, a sala lotada, entreguei o mapa para ela, toda orgulhosa. Ó, pediu para daqui um mês e eu fiz no dia seguinte. Ela pega o mapa, quando ela começa a levantar o mapa, assim, eu já fico toda orgulhosa, porque eu pensei, né, vai falar, é alguma coisa legal e tal. Ela levantou o mapa e ela falou assim, ó, isso que dá, vocês terem pressa de entregar as coisas. E aí vocês me entregam essa porcaria aqui. Isso aqui tá um lixo. Nossa. E rasga. E aí, ela faz isso no meio de um monte de colega de classe. Ela diz que o trabalho tá um lixo e ela rasga aquele trabalho. Então, você imagina como eu me senti. Ali instala um bloqueio emocional. Que tipo de bloqueio é esse? Não posso me expor. Se eu me expor, ou se eu, olha só os bloqueios que vão se instalando. Se eu me expor, vai dar ruim, alguém vai me criticar, então é melhor eu ficar quieta. Então, primeira coisa que instalou ali. Então, para o meu cérebro, como a Thalita falou, para me proteger, o que ele faz? Não se expõe mais.
Se Fica na esconde. sua, se esconde. Ou a gente luta, ou a gente foge. O que que eu fiz? Para o cérebro, um mecanismo de defesa é fuga. Então ele fala, fica na sua, não se expõe. Além disso, né, se expor é igual a crítica, expor é igual a rejeição. Aprendi um monte de coisa em relação ao bloqueio ali. Eu fui bloqueada por muitos anos em relação a isso. Camila, por que você está contando a sua história? Não é para trazer aqui algo do meu passado e desabafar, porque essa live não é para isso, é porque isso já está curado. Mas é para você identificar onde você se bloqueou na sua vida. O momento da escola, o momento com os seus pais. A Thalita vai trazer aqui outros exemplos também para a gente. Mas o que que eu aprendi ali? Exposição é ruim. Toda vez que tinha algo para falar em público, uma entrevista de emprego, algo que deveria me expor, o que que meu cérebro fazia? Ó, Camila, lembra daquela época? Te expôs ao ridículo. Sim. Não faça mais isso. Então eu passei a sabotar as oportunidades. O que que é um bloqueio? É tudo aquilo que o seu cérebro faz que te impede de crescer. Porque ele está tentando te proteger, mas impede de crescer. E só para fechar essa história, o que, que eu também aprendi? Que ser eficiente é ruim. Porque se eu entreguei aquilo no dia seguinte e aquela reação que aquela professora teve na época disse que era um lixo, o que, que meu cérebro aprendeu? Olha que loucura! Ser eficiente é ruim. Eu tenho que postergar, eu tenho que deixar para depois. Se é para 30 dias, eu tenho que entregar no final só. Então, por muito tempo, isso gerou bloqueio. Qual que é a ideia aqui? Você olhar para a sua vida e ver se você teve algum momento, como esse, por exemplo, e você pode ter vivido outros, mas que geraram consequências na sua vida adulta. E que se você não destravar isso e ressignificar aquele momento de bloqueio, você vai viver as consequências disso na sua vida. Olha Ó, que Roberta, interessante. É, que eu penso sobre bloqueios, remeto a situações da infância, porque eles acontecem na infância. Fala melhor, Thalita, sobre isso. exatamente isso. Olha que interessante isso que a Roberta falou. Exatamente isso. Os nossos bloqueios, eles acontecem do 0 aos 12 anos. É lógico que acontece depois, mas o que mais marca a gente é na infância. E não tem como. Os bloqueios que estão no seu inconsciente guardados foram geralmente da infância. Porque o nosso cérebro, ele foge da dor e ele busca o prazer. Ou seja, tudo aquilo que te causou dor na sua infância, você pode nem lembrar, que vai lá para o seu inconsciente. E é através de um tratamento, de uma ajuda, com um profissional que vai trazer da inconsciência para a consciência. E aí tem muita coisa de que a gente pode entrar nesse assunto, causa e efeito. Toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. Toda causa do seu problema, ele te gerou um efeito. Eu gosto muito de dar esse exemplo, só para vocês entenderem o que que é essa causa e efeito, porque no começo eu achava muito complicado de entender. A causa é o problema que te causou aquilo. Por exemplo, na minha infância, as crianças brincavam muito que eu era feia, faziam piadas, faziam bullying. Até que teve um dia que esse bloqueio ele foi instalado na minha mente, eu lembro exatamente como aconteceu. Eles levaram uma máscara de monstro e eles falavam que eu era tão feia que eu precisava vestir essa máscara. E eles tiraram foto de mim e eu tenho essa foto guardada até hoje. Isso daí gerou uma causa, a minha infância, porque eles me falaram que eu era feia. Qual foi o efeito disso? Um bloqueio de autoimagem. Eu me olhava no espelho e eu não me enxergava como eu era, eu enxergava como eles disseram que eu era. Então eu comecei a me remeter ao quê? A plásticas, a procedimentos estéticos. E quanto mais eu ficava bonita, menos eu me sentia bonita. Por quê? Porque o problema não estava fora de mim, o problema estava dentro. Eu precisava resolver esse negócio de causa e efeito comigo. Olha que interessante. Então, tudo que acontece na sua vida tem uma causa e um efeito. A causa, muito provável que são coisas que aconteceram na sua infância, e isso te gerou um efeito. Isso daí a gente pode observar, analisar qual que é a causa e o efeito da sua vida. Perfeito seu exemplo. Porque você me falando assim, muitas pessoas pensam, né? Desse bloqueio que você trouxe da questão do feio, do bullying. E aí, muitas adultas, principalmente mulheres, começam a ter problema de autoestima, achando que é com elas, que elas não são merecedoras de ter um relacionamento, que aí começam a cuidar demais da estética e vai para um bloqueio chamado perfeccionismo, que eu tenho que estar perfeita o tempo todo para ser aceita, amada. Então, veja bem, aquilo que a Thalita falou no início da live é o que a gente quer trazer para você. Não é que existem problemas, existem bloqueios em que em algum momento da nossa vida a gente foi travado
a gente foi ali bloqueado, né? A gente acreditou naquilo, como a Thalita falou, eu acreditei muito na visão deles e não olhei para mim. Então, quando a gente é criança, a gente aprende a confiar no adulto, a confiar no colega, a gente quer ser aceito e amado. Então, se alguém fala algo, a gente é muito vulnerável, a gente não tem filtro. Então, a gente leva aquilo para o coração. E aí, a gente se torna um adulto que vive com muitas consequências da infância. Medos, inseguranças, baixa autoestima. E a pessoa está tentando fazer algo para mudar e ela não consegue. Por quê? Ela está tentando mudar para fora. Sim, Ela está buscando coisas estéticas, não que seja errado, mas a mudança ela começa por dentro, né? Então, olha só, a mudança ela precisa vir, eu preciso entender quem me bloqueou, onde foi, quando foi. É como se eu revivesse o cenário e eu parasse e falasse assim, olha, quais são as consequências daquilo na minha vida? E, gente, as consequências nos fazem sofrer demais. Problema de autoestima, a Thalita trouxe. Eu trouxe aqui medo da exposição, né? Gente, quando a gente tem problema de autoestima, medo da exposição, insegurança, a oportunidade vem, o que que acontece? Ai, não é para mim. Eu não sou tão boa quanto o fulano. Eu não sou tão bom quanto o ciclano. Não, eu não tenho habilidade suficiente, eu não tenho capacidade suficiente. E a oportunidade passa. E muitas vezes a gente não sabe por quê, não é verdade? exatamente. O Daniel falou uma coisa muito interessante aqui, é, que eu não tinha ativado a minha identidade. Quando a gente sabe quem a gente é, esses bloqueios, a gente para de acreditar naquilo que disseram que você era. Porque o que acontece? Quando você é criança, seus pais, o ambiente que é inserido, que você é inserido, eles te instalam programas. Além deles instalarem programas, você tem as experiências que você passa do 0 aos 12 anos, com todos os pesos que a gente vai falar mais adiante. E quando você sabe quem você é na sua fase adulta, que é quando você começa a resolver isso. Por isso que autoconhecimento é a coisa mais importante que uma pessoa ela tem que buscar. Sem autoconhecimento, você vai continuar vivendo aquilo que disseram que você tem que ser, aquilo que falaram que você é. Só que você não é isso. Você é Perfeito, quem Deus te chamou para ser. perfeito. E você me fez lembrar uma outra coisa. Na cabeça de uma criança, quando eu falo criança, eu estou falando todos nós na infância. A gente olha e fala assim: quem eu preciso ser para ser amado pelo meu pai, ou pela minha mãe, ou pelos meus avós, ou pelos meus coleguinhas de classe? Aprovado. Então, a principal pergunta que a gente faz na infância não é assim, ah, quem a gente é? A gente nem tem maturidade emocional para entender a nossa identidade. Então, por isso que a gente está muito sujeito a bloqueios. A gente pensa o seguinte: quem eu preciso ser para o meu pai me amar? Aí a criança se molda. Quem eu preciso ser para minha mãe me amar? Aí você vai lá e se molda para se encaixar no que a sua mãe espera de você. Quem eu preciso ser para minha família, para os meus amigos me amarem? Então você se encaixa e busca se encaixar, ou seja, você vai criando várias camadas de quem você não é. Então você vai se tornando uma pessoa aqui, uma pessoa aqui, uma pessoa aqui, tentando, como se fosse um malabarismo, suprir a necessidade dos outros para que você seja amado por eles. Só que a gente cresce e começa a entrar em conflito. Nossa, mas eu não sou assim. Nossa, mas me falaram isso, mas eu não sou desse jeito. E aí você começa a entrar num conflito e começa a desconstruir tudo que você aprendeu a seu respeito. Por exemplo, alguém dizia assim: Nossa, você é uma pessoa desorganizada, e ainda comparava você com seu irmão. Olha seu irmão, seu amigo, como que ele é organizado. E você cresce achando que você é desorganizado. Porém, você não sabe que você é uma pessoa organizada, porque você cresce acreditando naquilo que um dia disseram sobre você. Então, bloqueio é isso. É a gente não saber quem a gente é e a gente viver para se adaptar ao meio, ao ambiente e nos travar. E deixar a gente travado. Quem a gente é, como se quem a gente é de verdade ficasse trancado a sete chaves. E aí você fica aí tentando agradar as pessoas, tentando se moldar, e isso é um bloqueio emocional. É só para completar o que a Thalita trouxe, que eu acho que quando você entende isso, você começa a tirar várias vendas dos seus olhos. E falaram que um dia eu era feia, falaram que um dia eu era desorganizado. Você começa a Sim. questionar a sua infância. Porque existem muitas pessoas
que te travaram na infância, às vezes não por mal, às vezes porque te amavam tanto, queriam te proteger, mas essas pessoas te travavam. E quem são essas pessoas? Quem são esses P's? Sim, Thalita, e traz pra olha que gente. interessante isso daí que você falou, só para complementar. Por que que geralmente nós fazemos coisas que muitas vezes nós não queremos, mas nós fazemos? Porque todo ser humano busca ser amado e aceito. Todo ser humano. É isso que o ser humano quer. Todo ser humano busca ser amado e ser aceito. E você falando isso me fez lembrar uma coisa muito engraçada. Eu sempre gostei muito de tatuagem, desde criança. Eu acho lindo. E todos os meus ex-namorados, nenhum deles tinha tatuagem. E todos eles, depois que me conheceram, fizeram tatuagens. E aí agora eu chego à conclusão que essa era uma forma deles se sentirem amado e aceito por mim, porque era algo que eu gostava. Olha como o ambiente molda e muitas vezes nós fazemos coisas que nós não queremos para se sentir amado e agradar o outro. Uhum. E isso é muito interessante, porque a gente aprende isso desde a infância e vai repetindo isso. Aí começa o medo de falar não, o medo de impor limite. Aí começa uma série de bloqueios. Gente, a gente vai dar um nome para esses bloqueios. Hoje a gente está na live 2. Você precisa entender primeiro como eles são instalados. Mas na live 3 a gente vai falar aqui a semana que vem quais são esses bloqueios, o nome deles, as consequências dele para a sua vida. Então você vai entender sobre bloqueios na semana que vem. Hoje, o seu nível de consciência precisa expandir a respeito de como eles são instalados. Primeiro, você precisa acessar uma memória, para depois a gente entender que tipo de bloqueio é esse. E quem que instala esses bloqueios em nós? Traz para a gente, vamos dar nome, vamos dar nomes a essas Dá nome pessoas. aos bois. Então, geralmente eles são instalados na nossa infância, do 0 aos 12 anos, e eles são instalados pelos pés da nossa infância. Os nossos pais, parentes, padres, pastores, professores, Camila, pessoas próximas, todos os pés que você foi inserido quando você era criança. Eles são instalados por isso. E eu sempre falo que o, a nossa mente, ela é como se fosse, eu sempre falo, um celular em branco. Quando você compra um celular em branco, só para as pessoas entenderem com muita facilidade. Eu comprei um celular, eu tiro ele da caixinha, ele está novinho. Ele não tem nada instalado. Ele vem de fábrica. Assim também é uma criança. Ela só vem com o sentimento do que é certo e o que é errado, porque é a fabricação, criação de Deus, digamos assim. E vem um celular em branco. E aí todos os P's instalam programas nesse celular. Então, todo o ambiente que te foi inserido te instalou programas. E esses programas, eles têm consequências. Exato. E esses programas, Thalita, vamos dar um exemplo assim, em duas, três áreas da vida para eles poderem se identificar. Antes da gente dar o exemplo, me fala aqui nos comentários se você está entendendo com profundidade o que a gente está querendo dizer aqui para você. Se está fazendo sentido, se você lembrou de algum bloqueio, compartilha aqui nos comentários. Às vezes alguém quer comentar aqui, está com receio, está com vergonha de se expor. E aqui é uma live que você pode realmente, né, trazer. Aqui é bem, como é que fala? Bem aberto, você pode compartilhar. Então, fique à vontade nos comentários se você tiver qualquer dúvida também. E aí, a gente está trazendo aqui alguns exemplos para você poder expandir cada vez mais a mente e entender mais sobre esse assunto. Vamos trazer um exemplo de como uma pessoa pode ter sido bloqueada em relação ao dinheiro. Vamos Dinheiro. trazer algum exemplo. Isso que você falou, Camila, é muito interessante, porque aqui a gente está formando uma família. E quando você escreve, quando você fala, quando você expõe para fora o que está dentro de você, é quando você realmente começa a desbloquear. Então, como é que você quer desbloquear sendo que você não tem nem a coragem de escrever? Como é que você quer mudar a sua vida? Então, primeiro você tem que começar o quê? Colocar para fora tudo que está dentro. Ah, eu tenho medo de errar. Bloqueio. E se eu falo alguma coisa, se eu faço alguma pergunta idiota, que era algo que eu fazia muito, bloqueio. É melhor você se expor do que você ficar guardando dentro de você. Thalita, você falou de perguntas. Sabe o que eu fazia muito? Gente, o bloqueio era tão grande que eu tinha perguntas para fazer. Eu não conseguia, eu ia embora com dúvida para casa. Ah, minha pergunta não é legal. Ah, e se eu passar vergonha? E se eu errar? Eu ia cheia de dúvida para casa, tirava dúvida com um colega que me passava informação errada, eu aprendi errado. Então, gente, quanto mais a gente se expõe, mais a gente se cura. E aqui é um ambiente para você falar, para você. A gente está trazendo conteúdo de autoconhecimento e abrindo o nosso coração. Não é para a gente trazer aqui nossa história, não. É para você se identificar mesmo e falar: caramba, eu acho que eu vivi isso. Eu acho que eu também tive
tive isso. Então, aqui é um ambiente acolhedor. E a ideia desse programa Restauradores de Vida é que você receba tanto conteúdo e tanto conhecimento a respeito disso, que você também prospere aí na vida das pessoas as quais você convive, que você consiga transbordar, também ser um restaurador de vida na vida de outras pessoas, né? Com Vamos ler aqui os certeza. comentários antes da gente dar exemplo. Tereza linda, bom dia, faz muito sentido. A Mariana Gutierrez, incrível, meninas, faz muito sentido, muito bom. A Roberta, lembro de uma passagem quando eu tinha 7 anos. Meu pai tirava a minha borracha para que eu não errasse a lição. Muita gente pode ter passado por isso também, hein? Na vida adulta, pensava 10 vezes antes de fazer as coisas com medo de errar. Nossa, na live que vem, Roberta, a gente vai falar muito sobre o medo de errar, como destravar, como desbloquear, o ato de tirar a borracha. Melhor das intenções, muitas vezes eu quero ver minha filha acertando, eu quero ver minha filha estudando, eu quero ver minha filha dedicada. Deixa eu tirar a borracha aqui. Só que o que que isso gera? Não posso errar, tenho que fazer tudo certo, tem que ser tudo Perfeccionismo. perfeito. Às vezes a gente cresce com um trauma tão grande de errar que a gente não se permite arriscar, que a gente não se permite realmente assim ser vulnerável com as nossas falhas. Então, muita gente quando erra, não sei se é o caso da Roberta, mas isso gera, né? Quando eu falho, a pessoa não sabe lidar com falha, a pessoa não sabe lidar com erro, porque tudo tem que estar, né, 100% assertivo, assim, certo? Faz sentido, Thalita? Total. E você falando sobre lembrar de bloqueios que eu tive na infância, eu me lembrei de dois que eu cresci. Eu era uma pessoa tão escassa que eu dava tchau assim, ó. De tanto que eu era escassa. Dinheiro é Aproveita e dá um sujo. exemplo. Com Dinheiro é dinheiro. sujo. Não podia colocar dinheiro na cama. Se você coloca dinheiro na cama, dinheiro é sujo. Vai lavar a mão. Mexeu em dinheiro? Vai lavar a mão. Dinheiro é sujo. Dinheiro não traz felicidade. Uhum, E aí nessa você acaba crescendo uma pessoa extremamente escassa com dinheiro. Dinheiro é exato. bom guardado, você tem que guardar dinheiro. E aí você guarda, 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 e o que que acontece? O dinheiro ele não multiplica. E dinheiro Uhum, parado é energia parada. Nada pode uhum, ficar parado, é só você observar a natureza está o tempo todo em movimento. Dinheiro também é energia e precisa estar em movimento. Dinheiro parado é escassez. Quando eu cresci, eu não entendia o porquê que eu não prosperava, o porquê que eu não avançava na área financeira. Quando eu desbloqueei uhum. isso, Camila, minha vida fez assim, ó. Sim. Dinheiro não dá em árvore também, olha aí. Dinheiro não dá em Gente, árvore. dá para a gente fazer uma live só sobre isso, né? Só sobre Eu dinheiro. lembro, você falando também, eu me lembrei que eu aprendi muito a pagar as coisas à vista, que parcela era ruim. Então, tudo tinha que pagar à vista. Ah, não importa o que você quer comprar, desde um chocolate até um carro, tudo tem que ser à vista. Então, por muito tempo, se eu tivesse parcelas, eu não conseguia dormir. Só que quando você vai estudar inteligência financeira, dependendo da forma como você vai parcelar, onde você vai investir o dinheiro, então isso me destravou de uma tal forma que, peraí, nem tudo é à vista. Às vezes é muito melhor você parcelar, você investir o dinheiro, enfim, tem vários outros tipos de conhecimento de educação financeira por trás. E eu falei, caramba, por muito tempo eu achei que pagar à vista, somente à vista fosse bom, mas eu não conseguia dormir quando tinha parcela. Ou seja, eu ficava retendo o dinheiro. Aí, quando eu ia comprar à vista, já não tinha mais aquele. Enfim, muitas consequências. Eu falei, caramba, como a gente é travado em várias áreas da vida e a gente não sabe. Ah, não, eu aprendi, e eu já ouvi muita gente também com essa crença que não ter parcela é melhor. Peraí, quando a gente estuda a parte das finanças, ter parcela é bom sim, dependendo de onde você investe, como você investe. Então, tudo que a gente aprendeu, a gente precisa questionar. Tudo. Que a gente aprendeu, a gente precisa questionar. Para ter dinheiro tem que trabalhar muito, olha isso. E aí a pessoa trabalha, 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 e aí nunca tem dinheiro. E aí, o que Para explica ter, isso? A para gente ter dinheiro tem precisa. que ter. Desculpa. Para ter dinheiro tem que ter diploma. Nossa, essa aí, para ter dinheiro tem. Roberta, para você ter um nível de como que isso era forte, eu fui até o mestrado. Porque na minha criação, na minha convicção, o diploma ia dar uma vida bem-sucedida. Filho, você tem que estudar.
E, gente, a gente não está falando mal de pai, de mãe, de professor, não é isso. Porque eles passaram para a gente, isso a gente quer deixar bem claro aqui, né, Thalita? Sim, Eles com certeza. passaram para a gente aquilo que eles aprenderam. Então, não é que eu tenho que projetar a culpa no que me ensinaram, mas eu tenho que pegar o que me ensinaram, não em quem me ensinou, mas o que me ensinaram e desconstruir isso daqui para frente. Para você ter uma ideia, eu cheguei até o mestrado, e quando eu cheguei no mestrado, eu falei, gente, agora, né, vida bem-sucedida, o diploma está aí. E eu me lembro, Thalita, que eu peguei o diploma e falei, gente, é só isso. É só isso. O que que isso vai mudar minha vida, esse pedaço de papel? Então, ali, desconstruiu muita coisa. Então, Sim, quando você pega, olha essa que para ter dinheiro tem que ter diploma. Diploma é muito importante, mas o dinheiro começa aqui. Adianta, tem muita gente que tem conhecimento, doutorado, a pessoa tem um baita conhecimento sobre alguma coisa, uma baita experiência, mas está sem dinheiro, está sem emprego. exato. Não é sobre o conhecimento em si, é sobre a mentalidade financeira. A pessoa, ela geralmente projeta fora o que na realidade tem que começar aqui dentro. De nada adianta você projetar que dinheiro, quem tem faculdade é quem tem dinheiro. Não, você tem que começar primeiro aqui na sua mente. A transformação, primeira área da sua vida, primeiro ela começa aqui. Só que as pessoas, elas tendem a achar que a mudança de mentalidade começa de fora para dentro. Quando eu for Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu fizer a faculdade, eu vou ser feliz. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver minha família, eu vou ser feliz. Aí você fica correndo. É igual aquela pessoa que fica correndo atrás do dinheiro e o dinheiro corre dela. Quanto mais você corre atrás de alguma coisa, mais essa coisa corre de você. Porque a mudança não está de fora para dentro, a mudança ela está de dentro para fora. Eu sempre observo muito a natureza, como que uma plantação ela começa. Você planta, coloca uma semente em uma terra fértil. A plantação ela não vai começar para cima logo. Ela começa primeiro aprofundando raízes dentro da terra para depois ela ir para fora. Assim também é com a gente. Qualquer mudança ela começa de dentro para fora. Eu demorei muito para entender que essa mudança começa de dentro para fora. E foi esses dias que me virou uma chave, porque a gente escuta tanto falar sobre isso, só que a gente escuta no racional, a gente não entende, não instala um programa no nosso inconsciente em relação a isso e coloca em prática. Uhum, sensacional. E o que você está falando é assim, o ser humano ele tem muita resistência para se olhar. Tem Sim. muitas coisas que, por quê? Porque dói, porque incomoda. Eu vou olhar para mim e vou perceber que eu não sou aquela pessoa que eu achava que eu era. Enfim, tem muitas resistências, orgulho, medos que impede uma pessoa de olhar para ela, né? Deixa eu só ler aqui o que o Daniel falou. Nossos pais deram o melhor na condição deles na época, é exatamente isso. Exatamente isso. Thalita, eu vou voltar só um pouquinho, tá? Porque você falou que a gente estava dando exemplo aqui de bloqueios na vida financeira, mas são pessoas que nos bloqueiam de acordo com as crenças que elas têm. Então, sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre relacionamento, e toda a sua experiência de vida, aquilo que você viu, também te bloqueia. Tudo que você ouviu, tudo que você sentiu. Então, por exemplo, se você se sentiu, e aí a gente vai entrar um pouco em feridas. Se você se sentiu humilhado, abandonado de alguma forma, rejeitado, traído, se você viveu alguma injustiça, isso gera algum tipo de bloqueio em você. Eu queria que a Thalita também falasse melhor sobre isso. Então, por exemplo, você se sentiu humilhado, uma pessoa que se sentiu humilhada por um coleguinha, por um professor, pelos próprios pais. Se você se sentiu humilhado, uma pessoa que se sente humilhada, ela se sente inferior. Ela começa a se comparar com os outros. Ela começa a ter, como a Thalita trouxe, causa e efeito. Causa, sentimento de humilhação. Não importa o que você viveu, pode ser uma coisa simples ou uma coisa complexa, como um abuso sexual, por exemplo. Mas o fato de me sentir humilhado me leva a me sentir inferior. Leva você a se sentir mal, a não se sentir adequado para determinado ambiente. E aí instalam-se diversos bloqueios em você. Enquanto a gente não olhar para aquela ferida lá da humilhação, enquanto a gente não olhar para aquele momento da infância, que é o que a gente está trazendo aqui, a gente não consegue se livrar dessas consequências, correto? Queria que Sim. você falasse um pouco mais também sobre isso. E é muito interessante, porque assim, não necessariamente alguém tem que ter te rejeitado, te abandonado, te humilhado, te traído ou te feito algo que foi injusto com você. Foi a forma como você se sentiu.
Por exemplo, eu tenho uma imagem na minha infância. Eu gosto de falar de exemplos para ficar mais claro para as pessoas entenderem. Eu acho que contar histórias fica mais fácil para as pessoas entenderem. Eu tenho uma imagem na minha mente de quando eu estava no supermercado, eu era pequenininha, e eu não vi o meu pai com a minha mãe. E eu fiquei assustada e eu me senti abandonada naquele momento. Meu pai e a minha mãe nunca me abandonaram ou me rejeitaram, mas foi aquele contexto fez com que eu me sentisse abandonada e me gerou uma ferida emocional do abandono. E essa ferida me gerou vários outros bloqueios, insegurança. Antes de alguém me abandonar, eu abandonava aquela pessoa porque o meu cérebro vamos fugir. Antes de você me abandonar, eu vou fugir e eu vou te abandonar primeiro. Antes de você me rejeitar, eu vou te rejeitar primeiro. Por quê? Porque eu quero fugir desse problema. Eu quero fugir desse bloqueio. Eu sinto tanto medo de ser abandonada que eu prefiro te abandonar primeiro antes que você me abandone. Eu já crio um Forte. mecanismo de defesa para te abandonar por medo de você me abandonar primeiro. Uhum. Isso é tão forte que muitas pessoas, às vezes, até confundem a rejeição com o abandono. Como que eu sei, Camila, ou Thalita, que eu me senti abandonada ou que eu me senti rejeitada na infância? Acho que o seu exemplo ele contextualiza muito bem. A rejeição é quando você de alguma forma se sentiu criticado, ou você foi muito criticado, ou você se sentiu excluído por quem você é. Então, grava Faz isso. Rejeição. Oi? que cria uma ferida da rejeição. Quando você não se sentiu aceito por quem você é, isso é rejeição. Então, você recebeu muita crítica, teve pais rígidos, ou aqueles pais super protetores demais, mas que você tinha que ser de alguma forma, enfim. É quando você foi criticado demais, tem que ser desse jeito, não pode ser assim, você tem que estar sempre dentro de uma forma, né? Então, de alguma forma, você se sentiu. Só que isso é tão inconsciente que a gente precisa mergulhar para dentro para entender isso, né? Que a gente foi rejeitado, que a gente se sentiu assim. Então, você pode ter sido rejeitado por alguém, ou esse alguém não te rejeitou, mas você se sentiu assim, igual a Thalita trouxe aqui no exemplo. E o que é o abandono? Você pode ser abandonado de fato, alguém te abandonou, alguém te deixou para morar com alguém, enfim. Ou você pode se sentir abandonado, como o exemplo que a Thalita deu. E o que é se sentir abandonado? É quando você olha para o lado e você vê que não tem ninguém. E você vê que ou aquela pessoa que você mais ama não está ali. Ou aquela pessoa que você mais ama tem outra prioridade que não é você. Então, por exemplo, aqueles pais que trabalham demais e eles ficam tanto para fora trabalhando que aquela criança sente que a prioridade é o trabalho e não ela. Então, ela se sente o quê? Abandonada pelos pais. Então, quando a gente consegue discernir isso, você consegue começar a entender. Eu era uma criança que eu me sentia rejeitada? Se pergunte isso, você que está acompanhando a gente aqui. Eu era uma criança que eu me sentia abandonada em algum momento? Eu acho Em que que momento travou um eu me senti pouquinho. humilhada? Quais as consequências Travou aqui disso no na minha Instagram, vida? Camila. Você começa a ter essa consciência, quando você começa a pensar sobre isso, automaticamente a sua mente te dá algumas Voltou. cenas. Automaticamente a sua mente te dá algumas cenas de que você começa a lembrar, nossa, igual a Thalita falou, naquele momento da loja, eu me senti abandonada. Pode ser um piscar de olhos, um momentinho, mas aquilo gera tanto impacto na sua mente, tanto impacto no seu cérebro, que ele armazena aquilo e ele leva para frente. Olha, é como se fosse um alerta. Seus pais podem te abandonar. A qualquer momento eles estão aqui, mas a qualquer momento eles podem ir embora. Então, antes das pessoas irem embora da sua vida, vai você. Aí você se relaciona com alguém e com medo dessa pessoa ir embora, você que vai. Você que dá um jeito desse relacionamento dar errado. Então, é isso que a gente quer trazer para você, essa consciência para você entender como os bloqueios são instalados e fazer uma baita reflexão essa semana. Porque na semana que vem a gente vai entender quais são os bloqueios. Aí você vai ter mais entendimento e vai falar assim: caramba, eu tenho esse bloqueio, eu não sabia. Sim. Eu tenho isso, eu não sabia. Coloquem dúvidas aí nos comentários, a gente está indo para os minutinhos finais. Thalita, tem algo que a gente não falou, que você queira compartilhar também?
Você falando da rejeição do abandono é algo que é muito interessante. Às vezes, por exemplo, quando a criança, quando ela nasce, ela não tem entendimento que ela é um ser separado da mãe. A criança ela acha que ela e a mãe são uma pessoa só. Elas estão ali juntos. E quando a criança tem esse entendimento de que a gente na psicanálise fala objeto, que a criança é um objeto e a mãe é um outro objeto, é quando gera um trauma. E aí também pode gerar uma ferida de abandono e de rejeição. Porque, peraí, a minha mamãe não faz parte de mim, a minha mamãe tem o meu papai. Então, aí a criança começa a entrar numa confusão mental com ela mesma, de que é a mamãe tem o papai e ela se sente abandonada e rejeitada. Então, Uhum. isso mesmo na infância. Não necessariamente você tenha que ter passado por uma rejeição e o abandono para você ter sentido isso. Da forma que você se sentiu quando você deu isso daí. E as feridas, geralmente, elas são traumas, são coisas que acontecem assim, muito rápido. São coisas de alto impacto na sua vida. Uhum. Às vezes você viu briga dos seus pais, conflitos por dinheiro, separação, você viveu abuso, enfim, você viveu momentos destruidores assim para você, para sua autoestima na escola. Então são momentos pequenos, são momentos assim complexos, mas que isso gera trauma e gera bloqueio. E eu queria aqui, Thalita, responder uma pergunta que todo mundo faz, assim, né, para mim. Tem alguém que não tem bloqueio? Existe alguém que não tem bloqueio no mundo? Não. Eu acho que só Todos Jesus. nós. Oi? Eu acho que só Jesus. Exato. Exato. Todos nós fomos bloqueados ao longo da nossa vida. Todos nós temos crenças que nos limitam. Todos nós temos algum trauma guardadinho lá no nosso inconsciente que a gente precisa se conhecer para destravar. Então, assim, por mais que você que está acompanhando aqui, olhe a rede social de alguém, fala assim, nossa, na vitrine, esse alguém tem uma vida perfeita. Quando você entra nessa vida desse alguém e conhece os bastidores, você vai entender que não é nada perfeito, que não é nada daquilo. Então, todos nós temos feridas, medos, inseguranças. Qual que é a diferença entre uma pessoa bem-sucedida e uma pessoa que ainda não chegou lá? É o quanto de trauma ela superou. É o quanto de vezes que ela confrontou ela mesma, e eu tô falando bem-sucedida em todas as áreas, e não é financeiramente somente, tá? É bem-sucedida com ela mesma, ela tá realizada. Qual que é a diferença de uma pessoa que chegou lá e uma pessoa que ainda não chegou? A quantidade de bloqueios que ela confrontou nela mesma, a quantidade de pessoas que ela teve que perdoar, de bloqueios que ela teve que acessar, memórias ruins que ela teve que trazer à tona, sofrer e doer mesmo para ela poder entender, né? Nossa, como que eu passo por cima disso? Como que eu ressignifico isso? Então, na minha opinião, tá, Thalita, eu queria que você compartilhasse. Por tudo que eu vejo ao longo desses anos de mentoria, de atendimento, para a gente chegar no mais alto nível de plenitude, a gente precisa se conhecer a fundo e tirar todas essas crenças. Eu falo que é um pouco de lixo interno que colocaram na gente, colocar tudo para fora, na mesa, trazer a luz e resolver cada um desses pontos. Minha vida Exatamente. financeira não vai para frente, vamos entender por quê. Só que não é entender por quê trabalhando mais, é entender por quê olhando para dentro de você. Meu relacionamento, sempre divorcio, sou traída, traio, vamos entender por quê. Vida profissional, a oportunidade passa reto por mim. Vamos entender por quê. Se você não entende esses porquês, você acha que você é uma vítima da vida, das circunstâncias, que nada dá certo para você. Mas, na verdade, é você que ainda não entendeu que a resposta está dentro, que a plenitude está dentro. E que esse autoconhecimento é uma coisa fundamental se a gente quer prosperar e crescer. E eu queria saber a sua opinião também sobre isso. Para mim, resolver bloqueios é enfrentar os seus medos. É olhar para sua sombra, para o lado mais escuro que está em você e você trazer ela para a luz. É basicamente isso. E muitas vezes enfrentar os nossos medos é algo extremamente desafiador. Eu falo que esse ano o meu maior medo de enfrentar um bloqueio foi quando eu estava em cima de um tobogã, uma pessoa que tem muito medo de altura e de água e descendo um tobogã. Eu quase morri. Só que quando eu cheguei lá embaixo, eu vi que o medo só estava dentro da minha mente, que não existia nada. Eu falei, peraí, isso daí eu enfrentei. Então, os bloqueios que são considerados os problemas que você tem que enfrentar. Só que nem sempre a gente tem coragem. Então, se você tem uma falta de coragem,
Primeira coisa, começa a desenvolver a força da coragem em você. Quais são as habilidades que você precisa desenvolver para você colocar, trazer essa sombra para a luz? O que você precisa fazer para você conseguir avançar? Porque às vezes a gente quer. Eu realmente queria muito subir no tobogã e enfrentar esse medo, mas o meu corpo não deixava. Era algo mais forte que eu, autocontrole. Eu não tinha autocontrole com a comida. Tanto que eu ganhei os 20 quilos, por quê? Porque eu não tinha autocontrole, não conseguia chegar no lugar e falar, peraí, eu não vou comer isso. Por quê? Porque o meu autocontrole era muito pequeno, não tinha isso desenvolvido em mim. Então a gente tem que entender, peraí, o que eu preciso desenvolver em mim para eu conseguir identificar isso? E essa ela tem que ser de dentro para fora. Não é nada de fora para dentro. E quanto mais você vai desbloqueando, é o que a Camila falou, qual que é a diferença de pessoas bem-sucedidas e pessoas que não são bem-sucedidas? São os bloqueios que elas identificam e elas destravam. E aí você vai subindo de níveis. Aquela coisa que a gente sempre fala, que eu falo muito, é ir para o próximo nível. Você só vai para o próximo nível a partir do momento que você identifica isso, traz a escuridão para a luz e dá vida a isso. E dá nome a isso. E tá tudo bem. Nós temos isso dentro da gente. O negócio é qual lobo você está alimentando dentro de lobos dentro da gente? O lobo bom e o lobo ruim. Qual que cresce? Aquele que você alimenta. Eu tenho um lobo da mentira, da enganação, da raiva, da amargura, da inveja, de criticar, de falar mal do outro, só que eu não alimento ele. Eu trago ele para a luz, eu acolho, eu entendo que eu tenho esse sentimento, mas eu não alimento ele. E é assim também, é com tudo na vida. Qual lobo você está alimentando dentro da sua vida, dentro de você, na sua vida? E, Thalita, eu tô aqui até olhando o relógio para a gente finalizar, mas eu preciso só falar uma coisa muito importante que você trouxe. Você falou dos 20 quilos, você falou do autocontrole, você falou da alimentação. Gente, compulsão, seja ela por sexo, por comida, por gastar demais, ansiedade, depressão, Pornografia. o que mais? Vício em pornografia, vício em droga, vício em gastar dinheiro, vício, enfim, todo tipo de comportamento como esse, vício em sofrer, vício em se vitimizar. Ixi, a gente vai falar disso tudo na semana que vem com mais. Já estou até me antecipando. Isso não é normal na nossa vida. É comum, é muito comum, mas não é normal. A gente não pode aceitar na nossa vida comportamentos destrutivos para a gente mesmo. Eu vou num Exato. lugar que eu não consigo me controlar na comida. Eu vou num lugar que eu não consigo parar de mentir, eu não consigo parar de trair, eu não consigo parar de olhar pornografia, eu não consigo parar de mexer com droga. Tudo isso é disfuncional. Se a gente não para e não olha isso e fala assim, gente, o que tem de errado? Se a gente não se limpa, por isso que a nossa live, ela chama Restauradores de Vida. Porque se a gente não se restaura, a gente se afunda e não sabe por quê. Tá ouvindo, Thalita? Travou, mas voltou? Cortou. Travou, mas voltou. Aí, se a gente não se restaura, se a gente não se limpa, a gente costuma alimentar o nosso lobo mau. Esse lobo que a Thalita trouxe da mentira, da inveja, do engano, da frustração, da amargura, da raiva, do medo, da insegurança. Gente, isso não é normal. Eu nunca me conformei com uma vida assim. Eu falei, gente, isso não é normal. Ter comportamentos assim, a gente tem. Lógico que a Tem. gente tem. E é o tempo todo um orar e vigiar para não fazer algo que é a sua fraqueza. Se a sua fraqueza é mentir, você tem que orar e vigiar o tempo todo. Se a sua fraqueza é ansiedade, tem que orar e vigiar o tempo todo e descobrir o que está causando isso. Uma pessoa não está enfiada em um tipo de vício e ela está fazendo isso, eu vou me destruir agora e eu vou me enfiar nesse vício. Não, ela está com algum bloqueio que está levando ela aquilo. Então, quando a Thalita falou de controle emocional, a gente vai ter uma live só sobre isso, de domínio, né? Da gente aprender a se dominar. Tudo isso faz parte do autoconhecimento. Então, os nossos bloqueios, eles nos levam para um caminho ruim. Se a gente não entende quais são e não desbloqueia, a gente passa a sofrer demais. E Exato. outra, a se conformar achando que aquilo é normal. É normal trabalhar demais, ter pouco resultado? É normal estar com obesidade mórbida? Né? Hoje em dia, Thalita, o pessoal está normalizando tudo. Não, mas nossa, não pode falar que a pessoa está obesa. Gente, obesidade é doença. Vai ver a artéria entupida da pessoa, ela pode ter um infarto a qualquer momento. A gente não pode normalizar o que é ruim.
Sim. o que é ruim para a nossa saúde. Então, a gente entender esses bloqueios é muito importante. Vamos só fazer um resumo da live, Thalita, de tudo que a gente falou? Quer só fazer Vamos, um fechado aqui com um resumão para gente? vamos lá. Eu acho que cortou um pouquinho. Tá me ouvindo? Quer só fazer um resumo? Vamos. Você tá me ouvindo? Não. Então vamos lá. A gente falou o que são os bloqueios, o que esses bloqueios geram dentro da gente, quais são os mecanismos de definir que a gente tem isso, como que a gente identifica isso. A gente falou muito sobre causa e efeito, como esses bloqueios eles são instalados e no próximo episódio a gente vai estar falando dos tipos de bloqueio e como que a gente desinstala esses bloqueios. Aqui você vai aprender a identificar. Então a gente tem assim um caminho todo, a gente vê até a metade do caminho, senão a gente fica aqui o dia todo falando. Na próxima live a gente vai falar sobre os tipos de bloqueio, que vai ser a continuação dessa live. Perfeito. Semana que vem, terça-feira, 9 horas, nossa live é toda terça. Ontem que não deu para a gente fazer, mas toda terça-feira, 9 horas. Estamos aqui ao vivo e no YouTube. Se você não segue a Thalita no Instagram, vai lá e segue. Se você não me segue, vem cá e segue também. E já vai para o nosso link, vai para o YouTube para você poder assistir lá, na velocidade que você quiser, na hora que você quiser. E ainda pode compartilhar com quem precisa saber disso. Às vezes seu amigo está travado, seu marido, sua esposa, e você compartilhar essa live vai abrir os olhos dessa pessoa. Lembra que você está aqui, principalmente até o final, parabéns. Você já é um RV. Coloca aí, eu sou o RV. O que é RV? Restaurador de vida. Porque a partir do momento que você se restaura cada vez mais, você transborda na vida das pessoas. Então, Sim. coloca aí nos comentários, eu sou um RV. A gente vai fazer um print aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar os comentários para a gente poder fazer um print. Coloca lá, compartilha, gente. A gente está bem no início. E, ó, quem chega primeiro bebe água limpa. A gente está Nossa, bem no início desse programa. a gente está Então, entregando todo o nosso coração aqui. Vocês estão pegando o começo? Gente, aproveitem. quem Aproveitem. pega o começo se dá Bebe muito, porque água assim, ó, limpa. tá VIP, tá aqui praticamente uma mentoria para você que está acompanhando. Quem pega o começo, chega primeiro, vem primeiro. Então, ó, eu sou um RV, eu sou um RV, muito bom, eu sou um RV. Saia daqui restaurando vidas. A Sim. sua vida impacta muitas outras. Você que está chegando primeiro, a gente já sabe quem está aqui, a gente acompanha nos comentários. Você vai ser privilegiado lá na frente. A Uhum. honra vai ser dada lá na frente. Vai. Então, compartilha, até me arrepiei, compartilha essa live. Vai no YouTube, participa, porque esse programa vai crescer muito e a gente não vai parar. Só que a gente sempre vai lembrar de quem estava aqui primeiro. A gente Quem sempre chegou. vai lembrar. Oi? A gente sempre vai lembrar de quem bebeu água limpa no início. Quem acompanhou a Exato. gente no início. E a gente sabe onde a gente vai chegar, não, Camila? Opa, e a gente vai honrar quem está aqui no início. Então, Elizabeth, Roberta, Maiara, quem entrou aqui, ó, Délia Correia, a Isabelle, quem está aqui acompanhando, quem eu não falei, que eu sei que está aqui assistindo também. Olha, parabéns, parabéns. Pega esse conteúdo aqui, anota, sabe? Pensa, reflete sobre ele. Você vai ter uma semana, 7 dias até a próxima live para você amadurecer esse conteúdo. Próxima live você vai entender quais são os 5 principais bloqueios emocionais e como destravar eles. Então fica atento nos stories que você vai ter muita coisa boa aqui. Com Thalita, ó, certeza. beijo grande. Beijo, fica com Deus. E Até a nossa próxima live. até a Você nossa que vai próxima. assistir no YouTube, que está assistindo lá no YouTube também, comenta, coloca aqui, eu sou um RV nos comentários. E qualquer coisa, é só mandar direct pra gente que a gente vai dar o suporte que você precisa. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.